Vamos lá então, pessoal. Como eu falei para vocês, conjunção, negação, primeira lei de Morgan. Eu vou começar com esse exemplo, aí diante desse exemplo eu vou comentar com vocês a parte teórica que você precisa saber, beleza? E aí depois a gente vai ver essa parte teórica dentro da tabela verdade. Então vai ficar ainda mais claro esse conceito para você, beleza? Então a questão ele fala assim, a negação, deixa eu frisar aqui, a negação de Carla passou no concurso e se casou com Paulo. Primeira coisa que você percebe, nós temos o ezinho aqui, ou seja, realmente estamos falando da conjunção. Aí você precisa lembrar o seguinte, para eu negar o e, quais os passos que eu preciso dar, correto? Já já a gente vai voltar nesse conceito, tá? Então, Carla passou no concurso e se casou com Paulo. O exercício ele fornece para a gente 4 alternativas, tá certo? A gente precisa descobrir aquela que está correta. Mas antes, vamos trabalhar o nosso conceito, a nossa regra. Então, primeira lei de Morgan, vou colocar aqui para você assim, negação, certo? Negação do e. Quais os passos que você precisa dar? O primeiro passo é o seguinte, vou colocar assim para vocês, trocar o e pelo ou. É o primeiro passo que a gente vai fazer, correto? No lugar do e, você vai colocar o ou. E o segundo passo que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos negar, negar tudo, ou seja, nós vamos negar as duas partes. Como assim as duas partes? Quando eu volto no meu problema, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, tá vendo quando ele coloca aqui, Carla passou no concurso? Essa partezinha aqui, nós vamos chamar, por exemplo, de P de pato, correto? E depois ele coloca, se casou com Paulo. Então, essa segunda parte aqui, nós vamos chamar de Q de queijo, tá? Então, são 2 símbolos que são muito usados dentro da lógica. Então, quando eu volto no meu conceito, eu tenho aqui, trocar o e pelo ou e negar tudo. Nesse negar tudo, nada mais é que, no caso, negar as duas partes. Nesse caso, eu estou falando do P. Deixa eu voltar aqui, A primeira parte aqui, que é o nosso P, nós vamos negar ela. E a segunda parte aqui, que é o nosso Q, correto? Se eu sigo essa regra de trocar o E pelo OU e negar as duas partes, e aí você vai buscar as alternativas, olha a letra A. Carla não passou no concurso. De fato, ele negou a primeira parte. Aí você precisa lembrar o seguinte, para você negar a proposição dada, você vai colocar o não, igual eu estou frisando aqui para você, antes do verbo. Isso aqui aconteceu, então até agora está tudo certo. Só que se você observar a letra A aqui comigo, ele permanece com E. E a regra fala que nós temos que trocar pelo ou. Então, por isso, a letra A ela já está errada, correto? Porém, a segunda parte aqui, ele nega também, não se casou com Paulo. Ele nega as duas partes, mas ele, no lugar do E, ele não troca pelo ou, ele mantém. Então, não é a letra A. Na letra B, ele coloca, Carla não passou no concurso. De fato, ele negou. E, mais uma vez, ele manteve o E aqui, então eu nem preciso fazer a análise do resto, porque já está errado, correto? Agora, olha a letra C. Carla não passou no concurso. De fato, ele nega, coloca o não antes do verbo. Ou, veja que ele troca o E pelo ou, não se casou com Paulo. Então, ele nega a segunda parte também. Com isso, eu tenho certeza que é a nossa letra C, correto? Bom, aplicamos o conceito. Se você consegue guardar esse conceito, ótimo. São vários conceitos que você precisa guardar. Agora, tem aluno que gosta de aprofundar, de entender cada vez mais. Por isso, eu vou colocar para vocês aqui, a linguagem em símbolos, certo? A linguagem em símbolos. Como assim símbolos?
Eu vou colocar assim, ó, nós vamos colocar aqui, nós temos inicialmente, eu tenho a proposição P e a proposição Q, certo? Lembrando que o triângulo, quando não tem nada que é a linguagem simbólica do E, é esse triângulo sem nada embaixo, entendeu? Então isso aqui é o E, certo? Nós vamos negar isso aqui. Então lembra, esse símbolo tiozinho é a negação, tá? Então como que vai ficar pela regrinha que a gente viu acima? Nós vamos, ó, negar a primeira parte e no lugar do E nós vamos colocar o ou. E aí você nega a segunda parte. A linguagem simbólica do ou é justamente esse Vzinho aqui, correto? Então, em símbolos, tá? Nós pegamos a primeira parte, negamos ela, que é o P, tá? Ou negamos a segunda parte. Agora, como que eu posso entender esse conceito na tabela verdade? Vamos pensar o seguinte. Primeiro, porque se trata de uma tabela de 4 linhas. Como que eu sei isso? Lembra que você tem essa fórmula aqui, ó, 2 elevado a n? Essa fórmula, então, ela diz pra gente a quantidade de linhas da nossa tabela. E esse n aqui é o quê? Nada mais é que a quantidade de proposições, né? Proposições simples que a proposição composta possui. Como ela possui 2 proposições simples, então nós temos 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então a nossa tabela, quando eu venho aqui, ó, ela vai possuir 4 linhas, tá? Essa primeira linha aqui a gente vai colocar as nossas informações, então ela não conta, beleza? Então vamos lá, ó. Eu vou começar colocando aqui a proposição P, tá? E a segunda coluna eu vou colocar a proposição Q, tá certo? Então, para quem já tem o hábito de fazer tabela verdade, já sabe que a primeira coluna e a segunda, elas são sempre iguais. Ou seja, ó, a primeira coluna vai ser 2 Vs e 2 Fs, a próxima vai ser VF e VF, tá? E agora a gente começa o jogo, ó. Primeiramente, lá, a informação inicial, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. A informação inicial, ele está trabalhando com a gente a conjunção, o E. Quando eu volto na minha tabela, eu tenho aqui, ó, P, certo? E Q. Muito bem. Aí é claro que você precisa ter em mente as tabelas verdade, beleza? Então, pela tabela do E, V com V é V, V com F é F, F com V é F, F com F também é F, correto? Só que agora a gente vai pensar um pouco, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a letra A para a gente provar que ela está errada e depois eu vou fazer com a letra C para a gente provar que ela está correta, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar da negativa do P, correto? Então, a coluna do P, ela está aqui, né? É a nossa primeira coluna e para você negar, basta inverter. Onde é V, você põe F, ou seja, 2 Fs, e onde é F, você coloca V, ou seja, 2 Vs. E depois nós vamos precisar da negativa do Q, que é justamente a coluna 2, certo? E é a mesma coisa, para você negar, onde é V você põe F, onde é F você põe V. Então vai ficar assim, ó, F, V, F, F, V. Pronto. Agora, quando eu olho para a nossa letra A, olha que interessante. A letra A fala assim, ó, Carla não passou no concurso, e aí ele mantém o E, ó, e não se casou com Paulo. Então ele nega as duas partes, mas ele mantém o E. Então em símbolo ele está falando isso aqui, ó, não P, certo? E não Q. É isso aqui que ele está falando. Então eu vou relacionar essa coluna aqui, não P, com a coluna não Q. E vou aplicar a tabela verdade do E. Então vamos lá. Pela tabela verdade do E, nós vamos ter o seguinte. Deixa eu só mudar aqui a cor da canetinha, tá? Deixa eu pôr aqui azul. Vamos pôr de azul. Então, pela tabela verdade do E, nós vamos ter o seguinte. Comparando essa coluna do não P com a coluna do não Q. F com F, nós sabemos que é falso. F com V é falso. V com F é falso. E V com V é verdadeiro, correto?
Aí, quando você compara aqui, ó, por exemplo, aqui, quando você compara, o que você percebe? Aqui onde era V ficou falso, até aí nenhum problema. Só que aqui, ó, é falso, tá vendo? É falso e aqui também é falso, ou seja, ficou igual. Então, não é a negativa, correto? Muito bem. Então, essa aqui foi a nossa letra A, e aí você percebe que a letra A não é a negação, né, da proposição dada. Então, não é do jeito da letra A. Quando eu olho a letra C, que é a correta, que eu vou fixar ela aqui, ó, tá? Deixa eu pegar até uma outra cor aqui. Vamos colocar de verde. O que acontece? Lá na letra C, quando a gente volta a informação, ó, Carla não passou no concurso, então ele nega, ou, então agora a gente vai colocar o ou, não se casou com Paulo. Então ele nega as duas partes e no lugar do ele coloca o. Então vai ficar assim, ó, não P ou não que, correto? Então vamos lá, a gente vai relacionar agora essa coluna aqui, ó, essa coluna aqui que eu estou mostrando para você, com essa coluna de cá, e nós vamos aplicar a tabela do ou. Pela tabela do ou, F com F é F, F com V é V, V com F é V e V com V é V, correto? Aí agora a gente compara com essa coluna aqui que eu estou mostrando para você. O que a gente percebe? Ó, aqui era V, aqui ficou F, então negou. Aqui era F, que eu estou circulando, aqui ficou V, negou. Aqui era F, aqui ficou V, negou. Aqui era F e aqui ficou V. Opa! Ou seja, a letra C de fato nega a afirmação dada, né, para nós no nosso problema. Portanto, de fato, é a nossa letra C. Vou reforçar de verde aqui, ó. Então, guarde o conceito. Se você conseguir guardar, ok, ó. Para você negar o E, vou voltando aqui, ó. Para você negar a conjunção, então são os dois caminhos. Você vai trocar o E pelo OU e você vai negar as duas partes. Certinho, pessoal? Muito bem. Então, essa foi uma questão, trabalhando ela de forma um pouco mais completa, para que você entenda o conceito da primeira lei de Morgan na sua essência máxima. Fechou? Show de bola, hein?